Numa região onde a pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, uma caixa cúbica de 2 metros de aresta encontra-se no fundo de um lago, estando a face superior da caixa a uma profundidade de 40 metros, H igual a 40 metros. Informação importante, eu vou destacar aqui. Todas as informações que o texto da questão lhe dá, você tem que destacar, você tem que sublinhar, você tem que dar um jeito de que fique mais evidente para você no momento da sua prova. Supondo a densidade da água igual a 1 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico, calcule. E aí ele vai te pedir duas coisas. A primeira é a pressão na face superior da caixa. E a outra, o item B, é a força exercida pela água na face superior da caixa. Saudações, candidatos! Sejam muito bem-vindos ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio e nessa aula nós vamos resolver uma questão envolvendo hidrostática. Na verdade, é a continuação das aulas de hidrostática. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal com esse tópico, com esse assunto, esse conteúdo, que é cobrado em provas de física do militarismo ou em qualquer outra prova que caia física e que esteja hidrostática, que tenha hidrostática no seu edital, no seu conteúdo programático. Então, se esse conteúdo é do teu interesse, se você precisa aprender a resolver questões desse tipo aí, fica com a gente nesse vídeo até o final, pois com certeza vai dar aquela clareada para você. Então, vamos direto ao ponto, vamos resolver a nossa questão. De acordo com as informações do texto, a caixa está a uma profundidade de 40 metros. Então, esse H que você está vendo na figura aí, ele tem 40 metros de profundidade. Na superfície da água do lago aqui, existe uma pressão atmosférica. E esse valor da pressão atmosférica é 1 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Ou seja, nós temos que considerar essa pressão atmosférica na superfície do lago. Não tem como a gente esquecer a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é uma pressão exercida pela atmosfera sobre o nível do mar. Então, veja bem, nesse ponto que nós temos aqui a face superior da caixa, lá no fundo do lago, eu vou chamar esse ponto de ponto B. E na superfície do lago eu vou chamar de ponto A. Então, utilizando a lei de Steve, que nós vimos na aula passada, nós vamos ter que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, exercida pelo ponto A, que é a pressão atmosférica, mais a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura ou profundidade a que se encontra o ponto B. Então, basta substituirmos os valores. Então, nós vamos ficar com pressão no ponto B igual a pressão no ponto A, que é 1 vezes 10 à quinta, mais a densidade da água, que também foi dado. 1 vezes 10 ao cubo, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, e vezes a altura a que se encontra o ponto B, que é 40 metros. Bom, então agora fazendo conta, nós vamos perceber que nós vamos ficar com 1,0 vezes 10 à quinta, aqui eu vou repetir, mas agora aqui é que está o pulo do gato, digamos assim, não é? Esse 40 que você está vendo aqui, eu vou escrever esse 40 como 4 vezes 10. Então, nós vamos ter 1 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 4 vezes 10. E agora nós vamos aplicar aqui uma propriedade de potência, uma multiplicação de potência de mesma base. Essas potenciações de base 10 que você está vendo aí, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, repetindo, 1 vezes 10 elevado à quinta, mais 4
Esse 4 aqui eu já mostro para você de onde saiu. Saiu da multiplicação desse 1 por esse 4 que estava aqui. E o 10 elevado à quinta foi exatamente a propriedade potência. 10 ao cubo vezes 10 vezes 10 de novo. Agora, nós podemos somar 1 vezes 10 à quinta com 4 vezes 10 à quinta, somando apenas os coeficientes. Logo, nós temos que a pressão no ponto B é 5 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. É a unidade de pressão que nós temos. E com isso a gente consegue responder ao item A da nossa questão aí. Tá bom? Então, a pressão na face superior da caixa é uma pressão de 5 vezes 10 elevado à quinta newton por metro quadrado. Para calcular o item B, eu vou usar a definição de pressão. A definição de pressão que foi dada na primeira aula é que pressão é a razão, é a divisão da força pela área. Como a pressão nós já temos, que é esse valor que foi calculado no item A, e nós temos que a área da face de uma caixa é dado pelo lado ao quadrado. Observe que na questão foi dado também a medida da aresta da caixa, que é de 2 metros. Então, nós sabemos que a área dessa caixa é 2 elevado ao quadrado, que são 4 metros quadrados. Agora, nós vamos substituir na fórmula de pressão aí. Então, a pressão, que é 5 vezes 10 elevado à quinta, vai ser igual a força dividido pela área, que é 4 metros. E olha que interessante, esse 4 que está de um lado dividindo, ele vai aparecer do outro lado da igualdade multiplicando. Então, nós podemos afirmar que a força que a água exerce na face superior da caixa é de 20 vezes 10 elevado à quinta newtons. Escrevendo isso na forma de notação científica, claro, fica 2,0 vezes 10 elevado à sexta newtons. E com isso, a gente responde aí aos itens A e B da nossa questão. Eu espero que essa aula tenha ajudado você, tenha dado aquela clareada para ajudar aí no seu reforço, na sua preparação e alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado. Um grande abraço e até a próxima aula.